Bom, queridos, ainda estamos no mês de maio, portanto, ainda estamos no mês da família e queremos trazer, pela misericórdia do Senhor, mais uma mensagem de Deus às famílias, pelo menos aquelas que estão aqui representadas. Vamos ler um dos menores versículos da Bíblia. Quem sabe qual que é? Jesus chorou. Está lá em João, capítulo 11, versículo 35. Eu digo um dos menores, porque dependendo da tradução, algumas Bíblias, ao invés de trazerem lá em Êxodo 20, não matarás, traz não mate. Aí então ficam 7 sílabas, né? Mas na língua portuguesa, na maior parte das Bíblias, né? De fato, o menor versículo é João 11, versículo 35. E quem lembra qual é o maior versículo da Bíblia? Esther 8, 9. Tá vendo? Quando eu falo que a Mar sempre ganhava da gente lá nas competições, por causa disso, sabia tudo. É claro que boa parte foi eu que ensinei, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Mas vamos ler todos juntos, versículo 35 de João, capítulo 11. No 3. 1, 2, 3. Jesus chorou. Vamos mais uma vez? Jesus chorou. Mensagem de hoje. Pela família, Jesus chorou. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesse culto, ó Pai, que prestamos ao Senhor. E obrigado especialmente pela tua excelsa e tão imprescindível presença. Porque se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido, não há razão de estarmos aqui. Mas estamos aqui porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele estaria conosco. E nós temos plena convicção em nosso coração de que estamos aqui reunidos em teu nome e somente no teu nome, Jesus. Te agradecemos também pela tua palavra, que é poderosa. A tua palavra que, como diz a tua própria palavra, reivindica que é como espada de 2 gumes, que entra no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Ó Deus, que nesta noite, especialmente, venha entrar, ó Deus, e falar profundamente para nós, para a nossa família e para o engrandecimento do teu nome. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos? Já disse aqui em outra ocasião, numa série de mensagens, e vou voltar a dizer: a manifestação mais humana que a gente possa conhecer, pelo menos na minha opinião, ou uma das mais humanas, é o choro. O choro é resultado de emoções sinceras que temos no nosso coração. Sejam emoções motivadas por alegrias, sejam emoções motivadas por tristezas, mas choro verdadeiro, choro sincero. Eu não sei você, mas a gente percebe quando o choro é falso. Lamento muito, quando a gente vê pregadores eletrônicos na televisão simulando choro, querendo enganar o povo. Nunca faça isso. Querer enganar alguém, especialmente querer enganar o povo de Deus. O povo de Deus é noiva do Senhor. Não se pode fazer isso. O choro pode enganar outras pessoas, inclusive o falso choro, mas nunca engana o Senhor. A Bíblia diz que Deus conhece o que há de sincero, de verdadeiro, de real no nosso coração. Já disse também aqui, e rechaço essa ideia, quando dizem que homem não chora. Mentira! Isso é um ensinamento machista e errado. Homem chora, criança chora, homem adulto chora. Talvez alguns com menos frequência, outros com mais frequência, né, Molaí? Mas homem chora. Amém, Molaí? Molaí é bem emotivo. E é bom que seja assim. Eu já vi muitos homens segurarem choro. Faça isso. É humano. E é bonito.
quando é verdadeiro. Nesse versículo, nessa determinada ocasião, a Bíblia caracteriza mais uma vez a humanidade de Jesus, dizendo que ele chorou. Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus chorou? Uma! O Rodrigo está esperto, né? Alguns pensaram em falar, eu ouvi um, né? O pastor está dando a deixa, né? Uma vez só a Bíblia diz que Jesus chorou, e é essa registrada aqui em João capítulo 11, versículo 35. É provável, claro, que Jesus tenha chorado em outras ocasiões, mas que a Bíblia registra, bem lembrado pelo Rodrigo, é apenas uma vez. E é interessante a gente ver que a Bíblia relata grandes decepções de Jesus. A sua traição, mas a Bíblia não diz que Jesus chorou. Ou diz? Não. Quando Jesus foi esbofeteado, a Bíblia diz que Jesus chorou? Não. Quando Jesus foi cuspido, escarrado, humilhado, zombado, desafiado pelos fariseus, especialmente quando estava lá na cruz do Calvário, quando disseram, salvou a tantos porque não salva a si mesmo, e ainda aquele outro ladrão, ou o outro ladrão, melhor dizendo, falando, desça da cruz e nos leve juntos. Mas a Bíblia não registra que Jesus chorou apenas aqui, nesse momento. É o único registro dessa manifestação humana de Jesus. E perguntamos, por que Jesus chorou? Vamos perguntar todos juntos? Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Você já deve ter ouvido muitas mensagens acerca desse texto, acerca desse versículo. Aqui na igreja eu me lembro pelo menos de 2 outras ocasiões, além dessa. Mas eu acredito que você não ouviu nenhuma mensagem ligando esse choro de Jesus sob a perspectiva da família, sob a perspectiva familiar que Jesus estava visitando. Jesus chorou, mas Jesus chorou não por acaso. Jesus chorou por causa de uma família. Jesus chorou por causa do sofrimento de uma família. E não só por causa do sofrimento de uma família, mas de todos os amigos e outros familiares que estavam lá, entristecidos em seu coração, por causa do seu irmão, no caso de Maria e Marta, e dos seus parentes e amigos, a morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus, depois de ter encontrado com Marta, com Maria primeiramente, quando ele chegou e viu aquela comoção, Jesus também chorou. Às vezes isso acontece conosco, nós não choramos por nós. Nós vemos alguém chorando e aquilo toca em nosso coração e nós temos empatia, temos o mesmo sentimento com aquela pessoa. Aliás, a Bíblia mesma nos incentiva a sermos assim. A Bíblia diz, alegre-se com os que se alegrem, mas também chore com os que choram. Sinta o que os outros estão sentindo. Como eu compartilhei aqui com os irmãos, ontem estive num sepultamento. E por mais que a gente seja pastor, o pastor Jesus está aqui, vai compartilhar, acredito eu, dessa experiência, por mais que seja ócio do ofício, participar de velórios e ter uma palavra a dar às pessoas, mas isso toca o nosso coração. E não é onde gostaríamos de estar. Ontem aquele senhor, com 53 anos, havia falecido, caixão lacrado, a família teve a oportunidade de velar um caixão lacrado por apenas 2 horas. E os familiares, especialmente os 2 filhos, choravam compulsivamente. Tocante. E a gente fica ali pensando, orando a Deus, Senhor, que eu seja instrumento para consolar essas vidas. Mas dificilmente a gente se sente completo nessa tarefa. Não há palavras
que possam ajudar nesse instante. Por isso que Jesus chorou. Por causa do sofrimento daquela família. Jesus chorou por uma família. E vamos entender então por que Jesus chorou. Primeiro, aquela família estava diante de um grande problema. Vamos repetir? Aquela família estava diante de um grande problema. Então aquela família estava diante de um grande problema. Havia ocorrido uma morte, a morte de um ente querido. Sabe, meus irmãos, nós enfrentamos grandes problemas todos os dias. A família, especialmente a família brasileira nos dias de hoje, enfrenta grandes problemas, grandes dificuldades. Mas certamente, se você já passou por essa situação, eu acredito que sim. Se a gente pudesse trocar todos os nossos problemas por um só, que é a morte de um ente querido, nós trocaríamos. Trocaríamos. Para ter aquela pessoa próxima de nós, aquela pessoa que nós amamos. Um dos significados da morte, sem dúvida alguma, é a separação. A morte do ente querido traz separação. E separação significa distanciamento entre as pessoas. No caso da morte, um distanciamento irreparável. Mas separação. E Jesus entendia plenamente a intensidade daquele problema. Um dos aspectos mais bonitos de Deus ter se tornado um de nós, de ter se tornado humano como nós. A Bíblia vai dizer isso, a Bíblia diz isso, Emanuel, o Deus conosco. O próprio apóstolo João vai dizer que Jesus se tornou um de nós. Mateus vai lembrar, Lucas vai lembrar que Jesus nasceu de uma mulher, o nascimento virginal, é verdade, mas nasceu de uma mulher. O aspecto mais bonito de tudo isso é saber que Jesus sentiu cada uma das nossas necessidades. Repita comigo, Jesus sentiu cada uma das nossas necessidades. Sabe quando alguém está sofrendo e você diz assim para a pessoa, eu sei o que você está sentindo, mas você não passou pela mesma situação, você diz isso por carinho, por respeito, por amizade. E mesmo que você já tenha passado por uma situação semelhante, a intensidade da pessoa às vezes é diferente da sua. A maneira como você encarou aquela situação, aquela dificuldade, talvez tenha sido diferente da sua. Mas Jesus viveu cada situação humana ao extremo. E quando Ele olha para a nossa vida, quando Ele olha para a vida da nossa família e vê os problemas que nós enfrentamos, Jesus conhece e entende a intensidade de cada uma das nossas situações. Quando Jesus viu que aquela família estava enfrentando um grande problema, o que Jesus fez? Jesus chorou. Hoje, Jesus já não é mais humano como nós. A Bíblia diz que Jesus foi humano como nós. Enfrentou a morte de cruz, foi para o Gólgota, chamado lugar da caveira. Morreu como qualquer ser humano. Foi sepultado como qualquer outro ser humano. Mas Jesus ressuscitou e agora tem um corpo glorificado, igual àquele que vamos ter quando também irmos para o céu. Amém? Eu creio nisso. Posso não saber explicar como é que vai ser, mas a Bíblia diz que vamos ser como Jesus. Então, talvez hoje seja difícil a gente dizer que Jesus chore tal qual um ser humano chora, produzindo lágrimas.
Mas quando Jesus olha para cada um de nós, para os nossos sofrimentos, e especialmente nesse mês que estamos falando, para cada família, enfrentando as suas dificuldades, entendo que Jesus também compreenda essa intensidade de sofrimento e chore conosco. Chore com a gente. Quantas vezes choramos por causa da nossa família? Quantas vezes choramos por causa da nossa esposa, por causa do nosso esposo, por causa do nosso filho? Saiba, meu irmão, minha irmã, que cada lágrima que derrubamos no nosso rosto, Jesus contempla cada uma delas e chora com a gente. Amém? Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus presente. Um Deus conosco, o Emanuel. E Ele não se ausenta de nós, especialmente quando estamos vivendo em sofrimento. Diga, Deus jamais se afasta de mim. Amém? Diga para o seu irmão, que está ao seu lado, Deus jamais se afasta de você. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para isso. É isso que a Bíblia diz. Interessante que Jesus demorou 4 dias. Quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele demorou 4 dias para chegar lá à casa de Lázaro. Não é isso, pastor Jesus? De propósito, porque os judeus acreditavam que alguém podia ressuscitar 3 dias depois. Mas 4 dias, impossível. Talvez alguém tivesse pensado, Jesus nos abandonou. Mas não. Jesus estava lá. E é justamente essa segunda razão. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque aquela família contava com a sua presença. Repita comigo. Aquela família contava com a presença de Jesus. Contava. Jesus chegou lá ao velório. Jesus chegou lá ao encontro daquela família que já havia sepultado o seu ente querido. E as irmãs de Lázaro vão ao seu encontro, versículos anteriores dizem isso. E a primeira expressão que elas dizem para Jesus é, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquela família, de certa maneira, contava com a presença de Jesus. E sabem por quê? Porque elas acreditavam, aquela família acreditava que a presença de Jesus faria toda a diferença. Vejam só, eles não estavam falando de qualquer diferença. Eles estavam falando da diferença entre a vida e a morte. Não era entre estar mais ou menos doente. Não era estar entre mais e menos preocupados. Não era entre estar com mais ou menos dívidas. Não é estar com mais ou menos desentendimentos. Não. A diferença era a vida e a morte. E a esperança que aquela família tinha era, se Jesus estivesse lá, toda a diferença teria acontecido. É claro, como nós acabamos de dizer, aquele caso foi um caso especial. O pastor Jesus bem lembrou aqui que Jesus, não esse Jesus, Jesus Reche, argentino, mas Jesus demorou 4 dias propositalmente. Há 4 dias. Propositalmente. Foi um caso especial. Mas aquela família entendia que Jesus faria a diferença. Se Jesus estivesse aqui, tudo seria diferente. Sabe, meus irmãos, acredito que hoje, nos dias de hoje, a nossa família deva pensar assim. Deva pensar que a presença de Jesus, o fato de Jesus estar no seio da família, isso deve fazer toda a diferença, não qualquer diferença, mas toda a diferença. Onde Jesus está, há amor. Onde Jesus está, há perdão. Onde Jesus está, há restauração. Amém? É isso que a Bíblia diz. E é isso que esperamos dele.
Mas será que todas as famílias querem Jesus, querem a presença de Jesus entre eles? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus vai dizer às famílias de hoje: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Má educação. Quando alguém chega lá em sua casa, bate a porta e você finge que não ouviu. Sábado de manhã, você pensa assim: oh Jesus, glória a Deus, aleluia, sábado chegou, amanhã vou dormir até meio-dia. Aí chega o pessoal com maletinha preta lá na sua casa, tem não. Ô de casa. Aí você vira pro lado, faz de conta que eu nem ouvi. Eu já passei por isso. Eu imagino como esse pessoal se sente. Quando você vai em uma casa, você tem certeza que tem gente lá, mas não te atendem. Acredito que haja famílias que infelizmente agem da mesma maneira com Jesus. Certa ocasião, um homem ficou possuído pelo demônio. Muito. Não sei se você já teve a experiência de estar com alguém endemoniado. Se você não teve, não está perdendo nada. Mas uma situação terrível. E aí foram em busca do pastor Valmir, meu pastor. Foram lá pedir, para essas horas crente é útil. Foram lá pedir, pelo amor de Deus, para ele ir lá e orar pelo endemoniado. Pastor Valmir, com toda a sua sabedoria, chegou lá, viu lá o endemoniado, deixou ele lá e perguntou para aquela família: vocês querem que Jesus entre na casa de vocês? Vocês querem aceitar Jesus como Salvador de vocês? Silêncio total. Pastor Valmir pegou, colocou a sua Bíblia debaixo do braço e foi embora. Porque não adiantaria nada orar e expulsar aquele demônio, porque aquela família não ia ter Jesus no seu coração. E sabe o que acontece? Jesus mesmo diz isso. Quando alguém está possesso de demônios e o demônio sai, depois de um tempo ele quer voltar. E se ele encontrar a casa vazia e limpinha, ele volta sozinho? Ele volta com mais 7, fica pior do que estava. Hoje as famílias têm que entender que a presença de Jesus faz toda a diferença, mas Jesus tem que estar no seio da família todos os dias. Precisamos assistir na televisão aquilo que Jesus assistiria ao nosso lado. Precisamos ouvir a música que Jesus ouviria conosco. Precisamos acessar na internet aquilo que Jesus viria conosco. Digita aí www.comjesus. Teria conversas conosco à mesa. Naturalmente. Mas infelizmente, às vezes, não entendemos a necessária presença de Jesus, porque os nossos lares não dão condições para que Jesus esteja conosco. Mas Ele espera a porta. Às vezes, se eu já fiz isso com você aqui, por favor, eu não estou citando nomes e não estou dizendo de você especificamente. Vou visitar casais que estão com problemas familiares. E a orientação que eu dou muitas vezes para o casal é: olha, a partir de hoje faça o seguinte, todos os dias, ajoelhem-se vocês dois à beira da cama, orem um pelo outro. E eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Tempos depois, precisamos voltar lá para cuidar daquela família. E eu pergunto: vocês fizeram aquilo que eu pedi? Não.
Aquela família não, ela entendia, Jesus, se o Senhor estivesse aqui conosco, isso não teria acontecido. Sabe, meus irmãos, a gente precisa crer que se Jesus estiver no seio da nossa família, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos, nós não enfrentaríamos, porque estaríamos orientados, dirigidos, alicerçados na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Amém? Que sirva-nos de instrução. A presença de Jesus faz toda a diferença. E finalmente, aquela família contou com a providência de Jesus. Vamos repetir? Aquela família contou com a providência de Jesus. Jesus chegou, foi calorosamente recebido, e ele percebeu isso. Jesus percebeu a sinceridade do sofrimento daquela gente. E Jesus não poderia simplesmente virar as costas e ir embora. E não é isso que ele faz. A Bíblia diz que Jesus ora a Deus. E ele diz para Deus: Deus, eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve. Mas estou falando isso para que as pessoas que estão ao meu redor saibam que o Senhor me ouve. E aí Jesus exerce o seu poder. Jesus, corajosamente, poderosamente, ousadamente, diz àquelas pessoas: tirem a pedra que está na frente do seu sepulcro. Alguém chegou e disse: Jesus, não faça isso. Já fazem 4 dias, faz 4 dias, cheira mal. Jesus disse: tirem a pedra. Imagino que não era uma pedra tão fácil de ser removida. Se nos balizarmos na pedra que estava no sepulcro de Jesus, as mulheres ficaram espantadas, porque quem conseguiria tirar tamanha pedra? Então, com grande dificuldade, quem sabe, removeram a pedra. E aí Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. E envolto em panos, o morto ressuscita e anda na presença de todos aqueles que ouviram a oração de Jesus. Amém? Poder de Deus. Poder de Jesus. Jesus faz toda a diferença. Jesus ressuscita pessoas. Amém? Irmãos, nós estamos no mesmo barco. Não é porque somos batistas que somos melhores ou piores que alguém. Mas quando eu vejo essas igrejas que dão grande valor a milagres, eu fico pensando: por que não levam lá uma pessoa morta, já que dizem que é milagre de Jesus, e façam como Jesus fez? Eles não fazem. E acredito que nós também não faríamos, porque a nossa fé é muito, 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 muito pequena. Mas que Jesus tem poder para fazer isso nos dias de hoje, no século 21, sem dúvida alguma. Mas mais do que ressuscitar mortos, no sentido literal da palavra, Jesus quer ressuscitar pessoas vivas, mas que agem como se mortos estivessem. Jesus quer ressuscitar famílias vivas, mas que agem como se morta estivesse. Sabe quando a família perde vida, perde graça? Ninguém se entende com ninguém, ninguém conversa com ninguém. Só há rancor, só há briga, só há discussão, só há decepção. Sabe o que Jesus quer fazer? Dizer para a família X, dizer para a família Y, dizer para a família H:
Levanta-te, anda, ressuscita. É isso que Jesus quer fazer, irmãos. Com a minha, com a sua família. Dá vida novamente, dá alegria, dá paz, dá aquela satisfação de quando todos sentam à mesa e um olha para o outro e conta uma piadinha e tira sarro e todo mundo ri, fica feliz e não vê a hora de se encontrar, de estar juntos. É isso que é família. Estarem juntos, trabalhando para os mesmos objetivos. Jesus quer ministrar o seu poder, a sua providência, a sua glória hoje. E quer fazer isso na nossa família, nas famílias aqui dessa igreja, nas famílias aqui representadas, e em todas as outras famílias que por acaso ouçam essa mensagem, e tantas outras mensagens de Deus. E aí você pode dizer assim, mas é difícil. Olha, ressuscitar um morto não deve ser tarefa das mais fáceis, mas Jesus fez isso. Para nós é difícil. A Bíblia diz, Jesus mesmo vai reivindicar isso. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, ousadamente, eu quero que você diga, se você crê de todo o seu coração, é possível que a minha família seja restaurada por Deus. Repita comigo se você crer assim. É possível que a minha família seja restaurada por Deus. Amém? Diga para o seu irmão, é possível que a sua família seja restaurada por Deus. Porque a Bíblia diz isso, porque isso diz a respeito de Jesus. A gente só precisa de uma coisa. A gente só precisa de fé. E aí você vai dizer assim, eu não tenho fé. Aí a Bíblia também veio com solução. A Bíblia tem solução para todos os nossos problemas. Faça como aquele homem que estava lá com seu filho, que se jogava de um lado para o outro. E Jesus disse para ele ter fé. Ele disse, Senhor, eu não tenho essa fé. Mas ele pediu carinhosamente, Jesus, me dá essa fé. Você pode pedir fé para Deus, para Jesus, e Ele nos dá. Basta que nós peçamos para Ele. Para concluir, irmãos, quero dizer que a sua família está diante do Senhor. Amém? Declare isso. Vamos todos juntos. A minha família está diante do Senhor. Será que vamos chamar a família pelos nomes? Minha família é a família Claro, Costa Claro. E a sua não sei qual que é. Pastor Jesus Reis, a família Reis Azevedo. Cada família Jesus sabe. E cada família está diante do Senhor. E Ele sabe que cada família precisa dEle. Jesus sabe disso. Então permita que Jesus faça diferença na sua família. A começar por você. Tenha um compromisso com Jesus. Consagre a sua vida a Ele. Ore a Ele. Peça para Jesus mostrar a você, para o seu coração, qual é a vontade da vida dEle para a sua vida. Comece por você. E talvez você diga assim, a minha família precisa de um milagre, como a família de Lázaro. E Jesus opera milagres. Irmãos, se a gente não crer nisso, se a gente não crer pelo menos um pouquinho,
Como alguém já me disse, pastor, eu creio porque está escrito na Bíblia, não porque o meu coração diz isso. Eu creio porque a palavra de Deus é verdadeira. E se a palavra de Deus é verdadeira, eu creio, mas eu não sinto isso. Não há problema. Se a gente não crê no poder de Deus transformador, a gente não crê no próprio Deus. Porque crer em Deus, crer no seu poder e crer que Ele se importa com cada um de nós. Como é que está a sua família? A sua família está precisando de um milagre, meu irmão? Minha irmã? Como é que você está se sentindo dentro da sua família? Precisa de transformação, precisa de mudança. Então Jesus te trouxe hoje aqui para que você creia que Ele pode fazer uma mudança na sua família. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai eterno, estamos mais uma vez diante do Senhor, e mais uma vez, Senhor, apresentando a nossa família no Teu altar. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece cada família aqui representada, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada qualidade, o Senhor conhece cada problema, o Senhor conhece cada dificuldade que essas mulheres, que esses homens, que esses filhos, que esses pais enfrentam na sua família. O Senhor sabe de tudo isso. Por isso, ó Pai, humildemente nos colocamos aos Teus pés, pedindo ao Senhor, faça um milagre na nossa família, Jesus. Ressuscita-nos, ó Pai. Ressuscita o amor, a esperança, a paz, a harmonia, o perdão. Restaura, Senhor, o regozijo de estarmos juntos uns com os outros, de sentirmos falta um dos outros, de sentirmos o quanto o outro é importante para nós e de nos sentirmos importantes para eles também, ó Deus. Ó Pai, Jesus, nosso Salvador, chorou quando viu aquela família precisando dele. E talvez ele esteja chorando também, vendo que há famílias aqui que também precisam dele. E como nos disse a tua palavra, que Jesus faça a diferença na família de cada um de nós. Sabemos que não merecemos nada do Senhor, mas entendemos que precisamos do Senhor. Por isso encarecidamente pedimos: Jesus, faz o milagre na nossa família. Jesus, faz o milagre na minha família. Jesus, ressuscita-nos, dá-nos vida para a honra e glória do nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos.